Caríssimos amigos e irmãos, estamos na Quaresma. Quarta-feira passada, nós a iniciamos com a quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência, abrindo esse tempo de conversão, tempo de mudança de vida. Junto com o tempo da Quaresma, aqui no Brasil, nós temos justamente a campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, dai-lhe vós mesmo de comer, é justamente o lema dessa campanha da fraternidade. A Igreja do Brasil, pela terceira vez, enfrenta na Quaresma, na campanha da fraternidade, o tema da fome. A primeira vez foi em 1975, com o tema Fraternidade Repartir e o lema Repartir o Pão, no clima do ano eucarístico que precedeu o Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, com os mesmos tema e lema, que desejava intensificar a vivência da Eucaristia em nosso povo. A segunda vez foi 10 anos depois, em 1985, outro ano eucarístico, desta vez em preparação para o Congresso Eucarístico de Aparecida, com o lema Pão para quem tem fome. E agora, nesse ano 2023, logo depois do 18º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Recife, de 11 a 15 de novembro do ano passado, com o tema Pão em todas as mesas. Portanto, a Igreja do Brasil, não só nesses anos, mas também com todo o trabalho que é feito pelos trabalhos todos nas paróquias e dioceses, enfrenta o flagelo da fome, com um lema nesse ano, que é uma ordem de Jesus a seus discípulos: dai-lhes vós mesmo de comer. Mateus 14,16. É vocação, graça e missão da Igreja, obedecer à ordem de Jesus. É um tema vasto, importante e que supõe que nós façamos um pouco mais do que nós já fazemos. Nós temos um belo trabalho social, em vários aspectos e várias frentes. Portanto, o convite durante a Quaresma é para que nós intensifiquemos ainda mais esse trabalho com relação à preocupação com a miséria, a fome que existe em nosso país. Começando pelas nossas paróquias, nossas comunidades, nossas dioceses, mas também apoiando as iniciativas tanto nacionais como também regionais, que nos levam justamente a dar passos em relação a essa dai-lhes vós mesmos de comer, já nesse tema da campanha da fraternidade desse ano, 60ª campanha da fraternidade, fraternidade e fome. Primeiro domingo da Quaresma, caríssimos irmãos e irmãs, nos fala das tentações de Jesus. É praxe nas versões de Mateus, Marcos e Lucas, cada ano temos justamente essa escuta das tentações do Senhor. A leitura desse ano é de Mateus, não é? Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Então o tentador se aproximou e desafiou Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois levou até a cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Eles te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o demônio levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhar diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. As tentações de Jesus, meus irmãos e irmãs, elas são o sinal daquilo que todos nós somos tentados. E como as tentações vêm ao nosso encontro,
e que nós somos chamados a olhar para Jesus e também pedir a graça de Deus de vencer as tentações. Aparece com muita clareza as várias tentar a Deus, tentar justamente fazer mágica para resolver os problemas e não realmente buscar entrar no plano de Deus e na vontade do Senhor. A palavra de Deus desse final de semana, primeiro domingo da Quaresma, nos fala que todos nós somos tentados e que Jesus no deserto, durante 40 dias e 40 noites, tendo jejuado e passando fome, vem a tentação. 40 dias e 40 noites tem tudo referência tanto aos 40 anos do deserto do povo de Israel, como também a tantos outros, número 40 que nós temos no Antigo Testamento, e atualmente aos 40 dias de Quaresma que nós começamos a viver na última quarta-feira. Ou seja, 40 dias em que nós somos chamados no jejum, na abstinência, a vencer o maligno, com a graça de Deus, não por nossa força, mas pela graça de Deus em nós, aprendemos a vencer as tentações do maligno. Olha, caríssimos irmãos e irmãs, que na leitura primeira desse domingo, no livro do Gênesis, fala justamente de como o homem caiu. Fala do Gênesis, justamente Deus que formou o homem do pó da terra e ao mesmo tempo lhe deu Eva como sua esposa, e aparece aqui justamente uma questão: o homem é limitado. E essa limitação aparece justamente em não deixar comer o fruto do jardim, do conhecimento do bem e do mal, como é chamado o livro do Gênesis. Aí vem a serpente, que é realmente simbolizada pelos vários cultos pagãos ao redor, e também pelo maligno, e tentou a mulher. Deus é mentiroso, não siga o que ele falou, faça o contrário do que ele está dizendo. Então a mulher respondeu à serpente, Deus só proibiu de não comermos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ou seja, não, ele não disse a verdade. Diz que se vocês, com hora que comerem, vocês terão os olhos abertos, sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que era bonito de comer da árvore, era atraente aos olhos e desejável, colheu o fruto, comeu e deu ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Abriram os olhos para ver que estavam nus. Estavam já longe de Deus. E depois, na sequência, vai parecer que Deus aparece para, de novo, estar com os homens, mas ele está escondido, com medo de Deus. Onde estás? Portanto, a desobediência, não acreditar na palavra de Deus, não andar pelos caminhos do Senhor, até hoje acontece assim, até hoje. Ou seja, quantas coisas que a sociedade, as pessoas vão ouvindo a voz das serpentes do mundo, para não fazer e não andar nos caminhos de Deus, aquele que nos ensina pela palavra, pela tradição da igreja, quantas situações que existem e que nós vemos que as consequências vão sendo todo mundo de violência, de insatisfação, de esvaziamento, de tristeza interior, perdendo o sentido último da vida, que Deus é o sentido da vida da pessoa humana. Viemos de Deus e voltaremos para Ele. E justamente a desobediência ao plano do Senhor nos leva a isso. E a segunda leitura, carta aos Romanos, lembra isso para nós. Consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia o pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de um modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos.
Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. O dom da graça frutifica a justificação a partir de inúmeras faltas. E aí São Paulo afirma: por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Portanto, as 3 leituras deste primeiro domingo da Quaresma nos fala da importância de nós constatarmos ao redor as consequências do pecado na vida pessoal e na vida comunitária. E, ao mesmo tempo, ver como as consequências de tudo isso numa sociedade que muitas vai experimentando toda a violência, a maldade, e que nós somos chamados como consequência a deixar-nos transformar, renovar, reavivar, para acolhendo a justificação, a remissão dos nossos pecados em Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós voltemos à amizade com o Senhor. Os nossos pecados nos afastam de Deus, nos tiram da amizade próxima do Senhor, mas a conversão, o arrependimento, a confissão nos faz retomar essa vida de estar com o Senhor. É bem essa proposta da Quaresma, caríssimos irmãos e irmãs, de nós voltarmos para o Senhor, nós retomarmos a nossa vida de amizade com o Senhor. Por mais que nós estivermos andando no caminho do Senhor, temos muito que caminhar. Sabemos que tem muitas pessoas, né, que têm procurado caminhar no Senhor, mas se olhar no profundo do seu coração, e nós vimos nos últimos domingos, né, que falava o Sermão da Montanha, não basta apenas não fazer, é não ter tentação, é não admitir no seu coração o ódio, o rancor, a maldade, a malícia. Tudo isso nós sabemos, meus irmãos e irmãs, se passa em nossos corações e que nós somos chamados a buscar essa vida de conversão cada vez maior. E essa vida de conversão vai nos levar a atitudes concretas, essa vida de família, de comunidade, amar o inimigo e também a partilhar, como bem fala a campanha da fraternidade desse ano, ou seja, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, de dar, além daquilo que nós já fazemos ainda muito mais, de partilha, de preocupação com o outro, como consequência do encontro com o Senhor, da vida de conversão em nossa vida. É o nosso chamado, caríssimos irmãos e irmãs, de estarmos próximos uns dos outros e com o coração transformado, no caminho de contínua conversão, caminharmos assim. Eis aí a proposta do tempo da Quaresma. 40 dias que nós fazemos a experiência de sairmos do Egito, da escravidão, para a terra prometida, para uma nova vida. E para isso nós somos chamados a renovar a aliança, a renovar a nossa vida batismal, e que nós faremos durante esse tempo da Quaresma e também na Páscoa, chamados justamente a viver essa vida de homens e mulheres novos. Para isso, o tempo da Quaresma se destaca também em nossas comunidades, além da reflexão nos pequenos grupos sobre o tema da Quaresma e da campanha da fraternidade, também o fato de nós termos a oportunidade de uma confissão, pelos mutirões de confissões, mais partes daquela paróquia atender as confissões, uma data marcada, para que não falte justamente a oportunidade da reconciliação e da experiência do perdão misericordioso do Senhor. É tempo de conversão. Aproveitemos para olhar nossa própria vida, na oração, no silêncio, no jejum, a liturgia mais simplificada, sem o glória, sem o aleluia, mostrando bem essa igreja na expectativa da experiência da conversão e da celebração solene da Páscoa do Senhor, né, quando queremos então anunciar que o Senhor venceu a morte, venceu o pecado, e nós somos chamados a viver cada vez mais como homens novos, homens e mulheres novos. Que a Quaresma encontre cada vez mais no coração de cada um de nós essa oportunidade de vivermos cada vez melhor a vida cristã, de uma conversão sincera,
de uma caminhada no Senhor. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.